casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma manhã de estudos em nossa casa. Que Jesus abençoe esta manhã. Então vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a prece e dar continuidade ao livro A Gênese. Então vamos lá. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, o que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que conhecimento, que reconhecimento tereis? E por consequência, que amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável. Porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Na certeza, Jesus, da tua presença junto a nós, rogamos em teu nome que permitas que os benfeitores da nossa casa estejam também junto a nós neste momento de estudos. O altivo com os guias da nossa casa de amor, os patronos deste estudo, o nosso professor José Jorge e o nosso astrônomo Camille Flammarion. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, no coração desses irmãos, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então, em nome do amor do Cristo e de Deus acima de tudo, os estudos desta manhã, em torno da Gênese, o livro A Gênese, que assim seja. É bonita, né, essa lição que a gente leu aqui sobre a fé, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. Sem fé, como é que você vai ter esperança? Você tem que ter fé. Aí ele diz aqui, é a fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou, ou seja, a esperança e a caridade. Vamos lá. Dá vontade de estudar aqui o Evangelho. De tão bonito que é esse Evangelho, né? Por isso que a gente sempre lê antes dos nossos estudos. Agora,
estamos estudando o item, o bem e o mal. O bem e o mal. Mas semana passada, nós estudamos ainda o bem e o mal, hoje o capítulo do instinto e inteligência. Mas semana passada, estudamos o capítulo sobre a origem do bem e do mal. A origem do bem e do mal. E aqui, eu li, mas não estudamos com profundidade, o item 9 e o 10, que eu vou repetir aqui para entrar no instinto e a inteligência. Ó, eu vou no item 9. Sobre a origem do bem e do mal. Estudando-se, porque isso vai dar gancho para entrar no capítulo de hoje, que é o instinto e a inteligência. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. Essa frase é importante. É para a gente meditar um pouco sobre ela. De novo, estudando-se todas as paixões, o que é uma paixão? A paixão é um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Isso aqui é uma paixão. Então, estudando todas as paixões e mesmo todos os vícios, as paixões e os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. A origem de tudo está no instinto de conservação. O que é esse instinto de conservação? É o que dá conservação à vida. Olha, na fase animal, eles agem por instinto, as plantas agem por instinto. Então ele diz aqui, esse instinto se encontra com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade. Claro, é um instinto de conservação à vida. Você não chega na beira de um precipício rindo. Você chega ali e você dá uma parada. É um instinto que te diz, ó, não vai, perigo. A gente vai entender bem esse instinto já já. Ali, ele domina sozinho, porque neles ainda não há, para equilíbrio, o senso moral. O animal não tem senso moral para equilibrar esse instinto. Nós temos o senso moral, que vai fazer com que você avance ou que você pare. O animal não. Então, ele funciona no animal a todo vapor, na sua plenitude. E a gente traz esse instinto de conservação do reino animal. Do reino animal. Nos seres primitivos, no homem primitivo, esse instinto está ainda mais arraigado ainda, pelo pouco discernimento que ele tem. À medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria. Claro. Eu não ajo mais, eu tenho instinto, todos nós temos instinto ainda, ele não se acaba. Mas à medida que a gente se desenvolve intelectualmente, ele diminui a sua força. Porque eu tenho a razão para poder moderar esse instinto. Mas olha como é que ele está em nós, em todos nós. Eu não coloco a mão
numa panela quente, ferver que no fogo, seja lá no que for, no fogo, e penso, essa panela está quente, eu vou tirar minha mão daqui, senão vou queimar minha mão. Se você fizer isso, você vai ficar sem mão, né? Mas o que você faz? É um instinto. Você tira rapidamente o braço, puxa a mão rápido, botou, está quente. Então o instinto, ele é importante. Mas houve época da evolução, na evolução do princípio inteligente, que ele era a única maneira de o animal de sobrevivência. Para ele sobreviver, ele tinha que usar completamente o instinto. Ele era livre. Porque a inteligência, ele não tinha razão ainda. A inteligência estava se desenvolvendo. Então o leão, quando quer comer a gazela, a gente fica com pena, né? A gazela tão bonitinha, o leão corre, sem dó. Sem dó. É um instinto. Se ele não comer, ele morre. Ele não pensa assim, pô, essa gazela é bonitinha, não vou comer não. Ele vai morrer. Ou então a hiena vai comer ele. Com a inteligência que raciocina, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a seu bel prazer. Para ele somente então começa a responsabilidade dos seus atos. Olha aí. Se você botar a mão na jaula do leão, já não aconteceu? O leão creu, comeu o braço de alguém? Ainda sai correndo com o teu braço para lá, para dentro, né? Igual um cachorrinho com um pedaço de osso. Ele não está preocupado, pô, ele ficou sem braço, eu cometi um crime. Não, ele pegou o jantar dele, ou o almoço. Instinto. Ele é mau? Não. Você que não tinha que botar a mão ali na jaula do leão. Quando você está na fase humana, que você tem o livre-arbítrio, começa a desenvolver a liberdade de agir ou não, você começa, como ele bem colocou aqui, a ter responsabilidade pelos seus atos. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, ele só tem carências materiais a satisfazer. Então, o homem primitivo, ele quer satisfazer suas carências materiais. Ele está com fome, ele vai caçar para comer. Ele está com sono, ele vai dormir. Ele quer reproduzir, ele vai reproduzir. Ele age por instinto, bem próximo do animal. Comer, beber, dormir, reproduzir. Então, à medida que o homem vai se desenvolvendo, ele deixa de ser nômade. Antes ele procurava alimento, andava para ali, para acolá. Agora ele já planta, ele já cultiva, ele já se protege. E por aí vai. Vai desenvolvendo o seu raciocínio e o seu livre-arbítrio. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, ele só tem carências materiais a satisfazer. E para tal, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. É aí que nasce o egoísmo. A raiz do problema está aí, a raiz está aí, no instinto de conservação. Porque senão ele morreria, aquilo foi necessário, tanto no animal quanto no homem primitivo. Mas à medida que a razão se desenvolve, ele vai
lutando contra esse instinto, porque você precisa conviver em sociedade, viver e conviver. E todos têm direitos e deveres. E o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Olha aí a razão pautando as minhas escolhas. A minha responsabilidade em escolher isso ou aquilo, agir ou não agir. Mas saindo desse período, eles têm outras necessidades. A princípio, semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. Olha, um espírito superior age moralmente, sempre. É nesse momento que o espírito domina a matéria. Se ele se libera da sua opressão, ele avança pela senda providencial, ele se aproxima do seu destino final. Se ao contrário, deixa-se dominar por ela, ele se atrasa e se identifica com o bruto. Se a gente deixar somente a vida material falar mais alto, a gente vai se assemelhar ao que é o bruto, né? Ao ser primitivo. Nessa situação, o que outrora era um bem, olha só, esse instinto de conservação arraigado, de onde se origina o egoísmo, ego. Si é o centro de tudo, o homem é o centro de tudo, o animal era o centro de tudo, tinha que ser, aquilo era um bem, era uma necessidade. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo o senso, a razão, o livre-arbítrio, isso deixa de ser uma necessidade. Né? A necessidade da sua natureza transforma-se no mal. Isso transforma-se no mal. Não só porque não é mais uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. A gente gosta de pessoas egoístas? Não, né? Que só agem por instinto? O mal é, portanto, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Olha aí. O mal, então, é relativo. Priscila, dá para diminuir o ar-condicionado? Eu estou suando aqui. A gente vai ficando velho, vai ficando... Você está com frio aí? Eu estou suando. Essa é a melhor idade. Melhor idade nada. É difícil para tudo. Tá bom, esse aqui já vem aqui, legal. Vamos lá. Todas as paixões têm assim uma utilidade providencial. Se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e nocivas. Então, olha aí, todas as paixões boas e as paixões más, ela tem uma necessidade providencial, senão Deus não colocaria na gente. Então a formiga, ela trabalha, junta, porque ela sabe que no inverno não vai ter comida. A gente já não precisa fazer isso. A gente não precisa. A gente pode planejar de maneira diferente. Né? Não precisa eu levar tudo do mercado para não faltar para o outro. O homem já consegue produzir o ano inteiro. Os grandes produtores plantam muito arroz, por exemplo, feijão, que atende à necessidade o ano inteiro. As frutas, claro, as frutas da época são mais baratas. A grande produção
barateia o produto. Então a gente age com a razão, diferentemente do animal. Ou ele come agora porque amanhã não vai ter, pode não ter. Né? Deus teria feito coisas inúteis e nocivas. É o abuso que constitui o mal. E o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido por seu próprio interesse, escolhe livremente entre o bem e o mal. Então, é o abuso dessas faculdades que causam o mal. Mas o princípio, ele foi necessário. Numa determinada fase evolutiva do ser humano, nós mesmos na fase da humanidade, isso foi necessário para a sobrevivência do homem primitivo, como foi fundamental na sobrevivência dos animais. Numa fase mais adiantada, a razão é que vai pautar a vida do homem. A razão, o livre-arbítrio desenvolvido, mais desenvolvido, e com isso, uma maior responsabilidade. Então, sempre liberdade com responsabilidade. Entendeu isso? Esse, então, foi o final do estudo da semana passada, que eu já tinha feito, fizemos de novo, porque nós começamos um pouquinho mais cedo. Então, quem está nos ouvindo, vamos começar esse estudo sempre às 9h30 e o outro às 8h15, o Livro dos Espíritos, tá? Olha como eu estou suando, e está vindo aqui o... Está tudo bem até aí? Então vamos lá. O instinto e a inteligência. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Boa pergunta, né? Todas elas muito boas perguntas. Aí ele começa. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Caramba, aqui ele já abrangeu. O instinto não faz parte só do animal e do homem, dos seres orgânicos também. Por exemplo, aquela experiência que todo mundo fez na escola do feijãozinho molhado no algodão com água. É com água ou com álcool? Com água, né? Pois é. Bota o feijãozinho na caixa de sapato e faz um buraquinho lá no outro lado. O que acontece com o feijão? Vai em busca da luz, do buraquinho. E o que é aquilo? O instinto. Então, os seres orgânicos, todos têm instinto. Vou repetir a frase. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, desde que tendo em vista a sua conservação. Olha a sensibilidade da dormideira. Se toca nela, ela se fecha. É um instinto. Ela se fecha para quê? Para se proteger. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. Olha o fogo lá. Botei a mão na panela quente, eu puxo rapidamente. Houve premeditação? Não. Intenção? Não.
Houve reflexão? Não. Instinto. Fui levado à beira do abismo. Quando eu vejo o abismo, eu paro. Opa, perigo. Ali não. Houve premeditação? Não. Não. Houve reflexão? Não. Intenção? Não. Então, foi apenas um ato instintivo. Não vai. É assim que a planta busca o ar, se volta para a luz e dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno do apoio ou se prendem com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhe é útil ou nocivo, que se dirigem conforme as estações para os climas propícios, que constroem sem receberem nenhum ensinamento, com mais ou menos arte, segundo as espécies. Leitos macios e abrigos para suas crias, armadilhas para prender a presa de que se nutrem. É assim também que manejam habilmente as armas ofensivas e defensivas de que são providos. É ainda pelo instinto que os sexos se aproximam, que a mãe protege seus filhos e que estes procuram o seio materno. Alguém ensinou a aranhazinha a fazer uma teia para que o inseto caísse nela. Ela faz uma armadilha, uma verdadeira armadilha. Não, instintivo. O passarinho, João de Barro, que constrói o seu ninho, é um ninho perfeito. Ele sabe de onde vai soprar o vento que vem do inverno. Então ele faz a porta de entrada contra o vento do inverno. E ela não é direta assim, ele constrói dentro uma barreira antes para dobrar. Para quê? Para que lá dentro fique tudo aquecido. Instinto. No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que agarra seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir de um perigo, para manter o equilíbrio, ou ainda o piscar das pálpebras para regular o brilho da luz, o abrir automático da boca para respirar e etc. Olha quanta coisa instintiva. Eu, quando eu levantar daqui, é maquinal, é instintivo. Eu não penso, vou apoiar minha mão em cima da bancada, levar meu pé esquerdo ao lado ou à frente, meu pé direito atrás. Não. Automatismo. Isso é instintivo. Né? É. Tudo instintivo. Essa espécie de inteligência. A inteligência, número 12, se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Isso é a inteligência. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados, segundo a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Então, a inteligência é um atributo do espírito, da alma. Todo ato maquinal é instintivo.
Aquele que denota reflexão e intenção é inteligente. Um é livre, o outro não é. Pô, como Kardec explica isso direitinho, né? Bem explicado. Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota reflexão e intenção é inteligente. Um é livre, o outro não. Refletiu, premeditou, é um ato de inteligência. Não refletiu, é um ato maquinal, um ato instintivo. Ficou bem claro isso? Vem um mosquito aqui, eu faço assim, ó, né? Rápido. Um ato instintivo. O instinto é um guia seguro que não se engana jamais. A inteligência, só porque é livre, está por vezes sujeita ao erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, não obstante, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admitirmos que o instinto procede da matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente. Por certo, mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, mas a inteligência sim. Então, olha só, o instinto não é um ato material, não vem da matéria, não vem. É um ato, é uma espécie de inteligência. E ele é um guia seguro, jamais se engana. Agora, a inteligência a gente se engana, a gente não erra? Se considerarmos o instinto uma inteligência rudimentar, como explicar que, em certos casos, ele seja superior à inteligência que raciocina? Que ele dê a possibilidade de executar coisas que ela não pode realizar. Se ele é atributo de um princípio espiritual especial, o que vem ser esse princípio? Visto que o instinto desaparece, esse princípio seria então destruído? Se os animais são dotados apenas de instintos, seu destino é sem solução? Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação, o que estaria em desacordo com a justiça e com a bondade de Deus. Segundo uma outra teoria, o instinto é a inteligência e a inteligência teria um único e mesmo princípio. Atingindo um certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente tiver apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Isso aqui é uma hipótese, tá? E depois uma outra hipótese. Acho que a gente vai ter que voltar a isso semana que vem, porque vai cansando, né, o raciocínio. Isso aqui tem que ler bem devagarinho. O número 14, o item 14, que ele vai falar de uma outra hipótese, a gente começa a semana que vem. Na verdade, a gente vai começar aqui, ó. O instinto é um guia seguro, que não se engana jamais. A inteligência, só porque é livre, está por vezes sujeita ao erro. A gente continua daqui. Deu 40 minutos de estudos, eu acho que é o suficiente
para a gente ver esse capítulo bem devagar, sem cansar a mente, para a gente compreender bem essa questão do instinto e da inteligência. Até onde vai um, até onde começa um e até onde termina o outro, ou começa o outro. Alguma pergunta? Tá de bom tamanho, não tá? Você entendeu, Priscila? Tá difícil, Priscila? Vamos lá. Muito obrigado aos benfeitores aqui presentes, ao altivo, com todos os amigos, amigas que nos sustentaram neste estudo. Obrigado ao professor José Jorge, ao Camilo Flamarion, obrigado Lourdinha. E as irmãs queridas, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.